Olá, estamos começando mais um podcast Papo de Vida, podcast aqui da Igreja de Nova Vida. Hoje estamos aqui com o pastor Luiz para conversarmos um pouco sobre a história da Igreja de Nova Vida no Brasil, a origem da Igreja de Nova Vida no Brasil, certo? Pastor Lucas, Deus abençoe, a paz de Cristo, Deus abençoe você que está nos assistindo. Sim, vamos falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história da Igreja de Nova Vida, o seu começo no Brasil e principalmente a chegada da Igreja de Nova Vida em Caratinga, como foi, como nós fizemos, como Deus nos direcionou, todo o nosso trabalho. É claro que em um programa só seria impossível falar de tantos anos de trabalho, mas podemos falar partes principais, questões principais e falar de hoje, né? O importante é lembrarmos, trazermos à lembrança, a memória, melhor dizendo, que nos dá esperança, e falar do presente e falar do futuro, que é mais importante. Certo. Então, para a gente começar, eu acredito que falar de Igreja de Nova Vida, nós precisamos falar do bispo Roberto Macalister, o fundador da Igreja de Nova Vida, né? Se eu não me engano, ele é canadense, é isso mesmo? Isso, bispo Roberto, de origem canadense, porém ele se formou no seminário teológico nos Estados Unidos. E segundo a história da igreja, dos pastores, os bispos mais antigos, eu já sou de uma segunda geração de pastores, apesar de ter conhecido e convivido com o bispo Roberto Macalister. O que Deus falou ao coração dele é que ele pregasse em todo o mundo, que ele viajasse abrindo igrejas em todo o mundo. E assim ele fez, abriu igrejas em diversos países e chegou ao Brasil. Quando chegou no Brasil, ele ouviu fortemente a voz de Deus falando ao coração dele que aqui no Brasil ele deveria estabelecer um ministério e abrir mais igrejas no Brasil e permanecer no Brasil com a Igreja de Nova Vida. Certo. Então, o bispo Roberto Macalister, de origem canadense, estudou teologia no Seminário Teológico nos Estados Unidos e saiu no mundo pregando evangelho, passou por vários países, se eu não me engano, teve uma temporada até mesmo no Japão, né? E chegou ao Brasil, e no Brasil Deus deu essa direção de permanecer no Brasil e começar aqui um trabalho missionário, né? Mais especificamente no Rio de Janeiro, não é isso? E como começou esse trabalho no Rio de Janeiro? Já começou com uma igreja, o templo, ou não? Foi de uma outra maneira? A Igreja Nova Vida começou num lugar chamado ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Certo. O bispo Roberto alugava aquele espaço e reunia ali com as pessoas. E a história, os pastores, né, conforme eu falei, mais antigos, eles contam que foi um tempo de muito avivamento, era um tempo de muita cura divina, muitos milagres. Deus usava o bispo Roberto de maneira assim tremenda, poderosa. E ali aquele lugar foi conhecido como um pedaço do céu. As pessoas iam ali, recebiam batismo com o Espírito Santo, cura divina, eram restauradas, eram libertas. E a partir dali houve a direção de Deus para realmente comprar um terreno, estabelecer um templo. E o primeiro templo da Igreja de Nova Vida foi feito no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E a partir dali de Bom Sucesso, outros pastores foram chegando e o bispo Roberto, com a visão missionária, apostólica, ordenou outros bispos, ordenou muitos pastores. E a Igreja de Nova Vida foi crescendo em toda a cidade do Rio de Janeiro, os pastores foram abrindo, e uma igreja que realmente deu certo porque ela veio do coração de Deus.
Amém. Então, um passo atrás, se eu não me engano, teve as cruzadas de Nova Vida antes de abrir o templo, de alugar o espaço, ou essas cruzadas já eram nesse espaço? Como é que é as cruzadas? Fala um pouquinho. Isso, as cruzadas foi um nome que o bispo Roberto estabeleceu para os eventos evangelísticos, cruzadas de Nova Vida. E ali eles iam nos bairros do Rio de Janeiro, alugavam espaços, e a igreja assim foi ficando conhecida com esse trabalho. Uma outra coisa muito importante que ajudou nesse desenvolvimento, nesse crescimento da Igreja de Nova Vida, foi a questão da mídia. O bispo Roberto Macalister, ele é precursor no Brasil em programa de rádio e programa de televisão. Foi o primeiro programa de televisão evangélico no Brasil, foi da Nova Vida, na antiga Rede Manchete. O bispo Roberto, ele fazia um programa chamado Café Espiritual. Logo depois, a Igreja de Nova Vida comprou a Rádio Relógio, que era uma rádio muito conhecida e era uma rádio que todo mundo ouvia obrigatoriamente, porque ela dava o horário de 1 em 1 minuto. E naquela época isso era uma coisa diferenciada. Não tinha celular para olhar as horas, né? Ué. E aí a Rádio Relógio passou a ser de posse, propriedade da Nova Vida, e o bispo Roberto usava os horários da Rádio Relógio e colocava os pastores, que até então já estavam ordenados, para fazerem programas de rádio. E isso foi alcançando não só a cidade do Rio de Janeiro, mas a Rádio Relógio, algo interessante, é que ela tinha alcance nacional. Ela tinha uma potência como a Rádio Globo hoje, a Rádio Tupi, o Jovem Pan, essas rádios hoje de ponta, poderosas. Era a Rádio Relógio da época. Ela entrava no Amazonas, ela entrava no Acre, ela entrava no Rio Grande do Sul. Todo o Brasil. Ela entrava em todo o território nacional. Onde você vai, pessoal mais antigo, você pergunta, conheceu a Rádio Relógio? E todas essas pessoas conheceram a Rádio Relógio. Hoje ela funciona ainda, porém mais a nível Rio de Janeiro. E a Rádio Relógio foi esse grande instrumento para a Igreja de Nova Vida ser conhecida no território nacional. Mas vamos fazer uma linha do tempo, uma linha cronológica, certo? O pastor Roberto chega no Brasil e ele começa as reuniões nesse lugar da ABI, né? E, paralelo com isso, fazendo também as cruzadas, né? Então, foi um trabalho em conjunto. Essas reuniões nesse espaço alugado, mais fixo, e outros bairros do Rio, um movimento de atingir a cidade do Rio de Janeiro, fazendo as cruzadas evangelísticas, né? E, posteriormente, comprou um terreno em Bom Sucesso e começou a solidificar o trabalho que já estava sendo desenvolvido. Isso. Uma coisa interessante é porque o bispo Roberto, por ser de família evangélica, pentecostal, seu avô, inclusive, participou do grande avivamento, tão conhecido na Rua Azusa, filho de pastores, e ele conhecia esses evangelistas como Oral Roberts, Jimmy Swaggart. Ele conhecia, tinha intimidade com esses homens, Malcolm Smith, grandes nomes que passaram aí no arraial, no meio evangélico, e ele trazia esses homens no Brasil para as cruzadas. E quantas vezes o bispo Roberto fechou o Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro, com cruzadas, trazendo Oral Roberts, um dos maiores livros escritos na história, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E o Oral Roberts era esse grande evangelista que ele sempre trazia no Brasil,
E era uma explosão de milagres. O que eu lembro os pastores contando é que eram muitos milagres. E a Igreja de Nova Vida sempre foi marcada por essa característica. Cura divina, libertações, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então essa foi a grande marca. Tanto é que o primeiro nome da Igreja de Nova Vida era a Igreja Pentecostal de Nova Vida. Aí, depois de um tempo, o Bispo Roberto ele colocou só a Igreja de Nova Vida, para ficar mais ambientado à realidade do Brasil. Mais fácil também de decorar, né? Mais objetivo. Né? Isso. Então, uma grande marca da Igreja Nova Vida, principalmente uma marca ali do começo, né? É o pentecostal, né? Essa linha pentecostal, né? A busca dos dons espirituais, né? O derramamento do Espírito Santo, os milagres, as curas. Então a Igreja Nova Vida trouxe um novo momento para a igreja, né, brasileira, com essa importação, né, estrangeira, porque, se eu não me engano, na época, isso aqui, anos 1950, isso. 1960, né, a igreja evangélica, se eu não me engano, era muito tradicional, né, com muitos ritos, muito engessada, ou era extremamente simples e não tinha esse vigor, essa força, né, que a Nova Vida trouxe, né? O Bispo Roberto ele sempre foi um homem muito à frente da sua geração, muito à frente. Por isso houve até na época, eu me lembro até na época, 30 anos atrás, quando eu cheguei para fundar a nossa igreja aqui em Caratinga, isso trouxe alguma barreira, algumas restrições em relação às denominações mais tradicionais, porque a Igreja de Nova Vida no Brasil, por exemplo, foi a primeira igreja a ter um órgão elétrico, um retroprojetor. O órgão elétrico, no caso, um teclado. O teclado hoje, que faz sons, era um órgão elétrico, um retroprojetor, onde colocava as letras das canções. Bateria. Guitarra. E não existia isso. Isso era um escândalo muito grande. Mas como ele veio dos Estados Unidos, viajou... Rodou o mundo inteiro. Então ele trouxe essa visão. E a Nova Vida sempre teve essa visão de qualidade, de querer o melhor, de ter o melhor instrumento, de colocar o melhor material dentro da condição de cada congregação, é claro, mas essa visão ele deixou para os pastores da Nova Vida. Certo. Então a Nova Vida trouxe não só a questão espiritual mais forte, né, com esse derramamento do Espírito Santo, os dons, os milagres, né, esse reavivamento, né, mas também trouxe inovações para a dinâmica do culto, a dinâmica da igreja. É claro que inovações que não ferem nenhum princípio bíblico, né? Hoje nós temos muitas igrejas trazendo inovações que são contra a palavra de Deus, mas esse não é o caso, né? Uma guitarra, uma bateria não fere nenhum princípio bíblico. Agora, uma adulteração da palavra de Deus já não é o caso, né? Então, a Nova Vida ela sempre esteve na vanguarda, né? Trazendo inovações, tanto midiáticas, quanto também no sistema de funcionamento no culto. Hoje, qualquer igreja evangélica, né? Até mesmo as igrejas católicas têm aderido a este formato mais contemporâneo de louvor, principalmente, né? Pastor Lucas, você que está nos assistindo, a única coisa que nós não podemos mudar é a essência da Bíblia Sagrada. Conteúdo da palavra. Conteúdo da palavra de Deus. A forma como a gente apresenta. Inclusive, o pastor Divani está falando sobre evangelismo. Ele começou a falar sobre técnicas de evangelismo. O evangelho é um só. Você não pode mudar o evangelho, mas você pode ter
técnicas de evangelismo para alcançar as almas perdidas, como o teatro, nós temos aqui o Ministério Agnus Dei, o culto de jovens. A própria comunicação aqui, né? Esse podcast, né? A gente fazendo programa de televisão. Eu conheço igrejas que no tempo da pandemia fecharam as portas literalmente e pararam de pregar o evangelho 2 anos e não retornaram mais, porque não tinham internet e não tinham uma câmera para transmitir o culto. E nós ficamos aqui 7 meses seguidos, reunindo com 30 pessoas, porém uma grande massa assistindo os cultos em casa, e a igreja não ficou com a porta fechada nem um dia. Por quê? Porque nós primamos por essa visão de ter o melhor, de ter tecnologia. Hoje nós estamos aprimorando mais e mais essa qualidade para transmitir, para passar para a pessoa que está em casa, seja ao vivo, seja num programa de televisão, seja nas redes sociais. Então, hoje a igreja que não tem essa instrumentalidade, ela vai ficar parada. Ela não vai prosseguir. E eu vejo que é um dos cumprimentos da palavra de Jesus, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E hoje, dentro desse contexto, a igreja está fazendo coisas maiores, o alcance está sendo muito grande. Nós estamos aqui conversando, tem câmera, tem microfone, está o Mateus aqui nos auxiliando. Esse programa pode ser assistido no mundo inteiro, né? Lá na África, lá no Japão, eu conheço pessoas que moram em Portugal, Estados Unidos, pessoas que estão fora do Brasil e assistem os nossos programas sempre que eles estão disponíveis. E você vê como uma marca lá na fundação, há 60 anos atrás, a Nova Vida... 60 anos. São quantos anos que faz esse ano? 67? Por aí. Não me lembro bem, mas é mais de 60 anos. Se eu não me engano, foi 65, alguns anos atrás. Está entre 65 e 70 anos. Né? Então, nós pegamos décadas depois, né, 6, 7 décadas depois, a marca da excelência, da inovação, da vanguarda, aqui no interior de Minas Gerais. Né? Nós estávamos falando do começo da Igreja de Nova Vida, lá no Rio de Janeiro, uma capital, né? Foi capital do Brasil durante muitos anos, né? E hoje, décadas depois, nós em Caratinga, interior de Minas Gerais, falando para o mundo e continuando essa marca da inovação, né? Esse cenário que nós fizemos, esse estúdio, né, as câmeras que estamos gravando, os microfones aqui, isso tudo é a continuidade do trabalho do Bispo Roberto lá atrás. Interessante, Pastor Lucas, por mais simples que seja a igreja, quando você entra numa igreja de Nova Vida, seja aqui em Caratinga, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Goiás, seja em outras cidades de Minas Gerais, Brasília, nós vamos encontrar o mesmo padrão. É claro que existem congregações que são mais simples, nós temos igrejas em comunidades lá no Rio de Janeiro, lugares simples, mas você vai sempre encontrar o mesmo padrão de pregação, principalmente. Uma das coisas que o Bispo Roberto deixou, um dos legados, foi o equilíbrio. Somos pentecostais, porém andamos num equilíbrio, não tendemos para absurdos como nós vemos hoje e nem para a frieza espiritual. E a qualidade que o culto acontece, a excelência, quando você entra no templo da Igreja de Nova Vida, você vai lá na escolinha da nossa igreja, ver aquele material, as salas todas limpas, pintadas para as crianças, o lanche das crianças, a qualidade de ensino. Você entra em outra igreja de Nova Vida, seja em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar a mesma qualidade.
Isso é tremendo o que o Bispo Roberto deixou para nós. Exatamente, é o legado, né? Ele trouxe essa visão de excelência, de qualidade, né? E tem sido continuado esse legado em qualquer igreja de Nova Vida, tanto a questão da organização, limpeza, estrutura. Respeitar os horários. Os horários, isso é importante. sim, né? A estrutura pode ser simples, mas dentro da condição é muito bem feito, é muito bem organizado, é o melhor que a condição permite, que pode oferecer. E isso é excelência, né? Excelência não é ter o melhor e o mais caro de tudo. Excelência é ter o melhor dentro da sua condição. Né? Então nós continuamos esse legado de fazer tudo muito bem feito, porque nós estamos fazendo para Deus, né? É o que a palavra diz, fazei tudo para a glória de Deus, né? E é importante também esse equilíbrio, né? Hoje nós vemos aí dois extremos, né? Nós vemos igrejas que só focam em milagre, em cura, em libertação e não tem pregação da palavra, mas também nós temos um desequilíbrio, um extremo de igrejas que só pregam a palavra, não acreditam na manifestação do Espírito Santo. Existe até uma linha teológica que é o cessacionismo, que não acredita que o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje, né? Que não é o nosso caso. Então esse equilíbrio entre o fundamento da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo nos dias de hoje é uma marca lá do começo e nós continuamos, graças a Deus, e o equilíbrio traz crescimento, né? Traz saúde. Traz saúde. Crescimento. Mas eu acho uma coisa, pastor Lucas, muito importante, falar como a Igreja de Nova Vida chegou em Caratinga. Certo. Estávamos falando da Rádio Relógio, e a Rádio Relógio ela tinha alcance nacional, e o Bispo Roberto, ele franqueou os horários da Rádio Relógio para os pastores das igrejas que já estavam abertas nos bairros, diversos bairros. E o meu pastor, na igreja onde eu me converti, pastor Pedro Bittencourt, ele tinha um programa, ele fazia junto com o Bispo Miguel, que hoje é o bispo responsável, presidente da nossa denominação. E na época as pessoas correspondiam através de carta. E eles falavam, olha, se esse programa chegou até você, se Deus falou ao seu coração, se você tem um milagre para contar, escreva uma carta. E não parava de chegar carta na sede da Rádio Relógio, e elas eram direcionadas para os pastores dos diversos programas. E começaram a chegar cartas de Caratinga, pedindo uma igreja de Nova Vida em Caratinga, porque essas pessoas se identificaram. Ouviram a Rádio Relógio lá no Rio de Janeiro, aqui em Caratinga. E você vê, pastor Lucas, como é importante essa questão do legado, porque a Nova Vida ela começou na rádio, na televisão, com cruzadas. E o meu pastor veio com uma comitiva em Caratinga. Imediatamente, nós contactamos a Rádio Caratinga AM e colocamos um programa de rádio na Rádio Caratinga. Esse programa era gravado lá no Rio de Janeiro, nos estúdios da Rádio Relógio. Na época era fita de rolo, era uma coisa imensa. E era colocado na transportadora. Uma pessoa aqui de Caratinga pegava lá na transportadora e levava para a rádio. Aí que as cartas começaram a chegar em quantidades grandes. Queremos a Nova Vida, queremos. Foi aí que nós começamos no terraço de uma casa aqui, uma família que até hoje são membros da igreja. Eles hospedaram os pastores, os missionários, e nós fazíamos os cultos no terraço da casa dessa família. Aí daí nós alugamos um imóvel, alugamos uma casa pastoral, inauguramos, trouxemos uma estrutura básica do Rio de Janeiro, num caminhão
cadeiras, instrumentos, caixas de som. Inauguramos e começamos a trabalhar. Então, essa é a história do início da nossa igreja. E hoje nós estamos aqui falando para milhares de pessoas, na televisão, nas redes sociais, e tenho certeza que esse fruto ele vai continuar sendo produzido, porque a árvore é boa e o fruto, raiz é boa. A raiz é boa, a árvore é boa e os frutos são bons. Amém. Quanto tempo mais ou menos foi essa transição de receber cartas, reuniões no terraço, até abrir de fato, né, alugar um espaço e abrir, né, o templo ali, inaugurar o templo? Foi um período, não foi muito tempo, foi um período de uns 6 meses. Cerca de 6 meses. 6 meses, porque as pessoas aqui estavam sedentas de uma igreja com esse perfil, com o perfil da Nova Vida, né, que nós falamos no início aqui da nossa conversa. E nós chegamos, abrimos a igreja, inauguramos, veio uma turma do Rio de Janeiro e começamos a pregar o evangelho. Eu me lembro que eu idealizava uns folders, eu mesmo escrevia, ia na gráfica e eu saía pela rua, colocando embaixo das portas, nas caixas de correio, saía de madrugada pelas ruas, colocando folheto embaixo de porta, embaixo de loja, embaixo. E o tema, eu criei um folheto chamado Caratinga tem nova vida, você pode ter também. Aí atrás, Igreja Nova Vida, está em Caratinga, os dias e horários de culto. E aí nós começamos a receber pessoas através desses folhetos, que eu saía sozinho de madrugada, durante o dia. Quando a TV Sistec inaugurou, eu fui convidado, na época, pelo Asque de Moraes, que era um diretor lá na TV Sistec, e a Nova Vida também tem essa marca de ser a primeira igreja a fazer programa de televisão em Caratinga. Olha aí, ó, o legado do bispo Roberto Macalister. E até hoje nós estamos na televisão. Hoje nós estamos apenas no Super Canal, mas temos as nossas redes sociais, onde alcançamos milhares de pessoas em Caratinga e no mundo todo. Eu não me recordo aonde que eu li, mas eu li que uma igreja, ela não se abre. Nós não abrimos uma igreja, ela nasce. Ela nasce. Então, para nascer, precisa de uma gestação, né? Então, nós vemos esse processo, né, da mensagem chegar em Caratinga e isso ser gerado, essa gestação, e depois de um tempo desejarem, orarem por isso, buscarem, né? Nenhum novo nascimento acontece espontaneamente. Precisa de uma gestação e precisa de um nascimento. E também uma igreja, né? Quando falamos igreja, não estamos falando da igreja de Cristo, a igreja invisível mundial, mas uma denominação, né, um templo, uma comunidade evangélica. Nós não podemos simplesmente alugar uma loja, colocar umas cadeiras, um som, uma faixa lá na um frente, violão e tá inaugurada a igreja nova. Não. Precisa de oração, precisa de lágrimas, precisa joelho no chão, choro, essa gestação não é fácil. E um nascimento, né? Então a igreja de Nova Vida foi gerada no coração de irmãos que moravam aqui, residentes na cidade, e Deus trouxe esse nascimento. E hoje, 30 anos depois, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Depois de algumas tempestades, enchentes, né? Perdas. Exatamente. Mas é o que você falou, uma igreja quando nasce, ela permanece. Jesus falou que a semente tem que cair na terra e morrer, para que ela cresça e dê fruto. De outra maneira, eu não vejo uma igreja. Nós ouvimos isso esses dias, um pastor pregou em nossa igreja, né? Não se abre igreja, a igreja nasce, né? E o nascimento ele tem que ter essa naturalidade
e, acima de tudo, tem que ter a mão de Deus, Sim. não a mão do homem. Há Assim, muitos homens abrindo igrejas e não funciona, não dá certo, porque não veio do coração de Deus. a vida, ela vem de Deus, né? Então, assim, um nascimento natural, a ciência pode fazer todos os artifícios, mas ela não é capaz de dar vida àquilo que não tem vida. E ministério também, né? O homem, ele pode alugar um espaço bom, colocar um som excelente, mas se Deus não soprar a vida ali, vai ser palestra e vai ser música, E não vai acima ser de louvor tudo, e nem pregação. Acima de tudo, pastor Lucas, o homem tem que ter um chamado, Vocação. tem que ter vocação, tem que ter um chamado de Deus. Porque se a pessoa, eu já vi nesses 30 anos, Se com chamado é difícil, imagina sem. igrejas abrirem e fecharem, igrejas abrirem e fecharem, porque a pessoa não foi chamada para aquilo. Se nós fôssemos enumerar aqui as tempestades, as lutas que nós passamos, você veio para cá no colo da sua mãe com 2 meses, saímos do Rio de Janeiro, você era recém-nascido, e viemos para Caratinga, você era um bebê, e você está aqui desde o nascimento da igreja, acompanhou tudo. E se nós não tivéssemos o chamado de Deus, nós já teríamos desistido. Porque as lutas foram grandes, são até hoje, né? As lutas são grandes, não é fácil. Uma das coisas que o bispo Roberto ensinava para os pastores é: no ministério não espere a palavra gratidão, não espere essa palavra. E realmente é assim que funciona, mas nós sabemos em quem temos crido e quem nos chamou para fazer a obra dele. Por isso estamos de pé e vamos continuar, em nome de Jesus, pregando o evangelho e salvando as almas, restaurando as vidas, as famílias. Claro que quem faz isso é o Espírito Santo, usando a nossa instrumentalidade. Amém. Então é isso aí, conversamos aí um pouco sobre a origem da Igreja Nova Vida no Brasil, um pouco sobre a origem aqui em Caratinga, e nós vamos continuar esse papo na próxima semana, falando mais um pouco da história da Igreja de Nova Vida em Caratinga, né? Os primeiros anos, né, o processo que Deus trouxe para nós. Você que nos acompanhou até agora, fica o nosso abraço, que você possa também continuar na presença de Deus. Amém. E também continuar acompanhando os nossos programas. Lembrando que nós temos culto todas as quartas-feiras, 19h30, sábado às 19h30, domingo, 9h15 da manhã e 19h30. Tira um tempo, se organiza, vem e traga a sua família. Nós temos departamento infantil, seus filhos serão educados na palavra de Deus, cuidados também. Mais um recado aí, pastor, para a gente finalizar? Lembrando que, pastor Lucas, você que está em casa, hoje quando alguém entra num culto na Igreja de Nova Vida e não conhece a história, são 30 anos, não são 30 dias. Ah, mas olha o tamanho da igreja, olha, mas ninguém sabe o começo, o processo. E por isso que a gente está aqui, para contar. Por isso nós estamos aqui para contar. Toda essa estrutura que hoje nós temos tem uma história de lágrimas, de oração. Muitas coisas aconteceram. Então eu reitero o convite do pastor Lucas: venha nos conhecer, venha participar. Uma outra coisa importante, nós temos pastores aqui na igreja em tempo integral. Todos os dias nós temos pastores aqui para atender você em gabinete, em aconselhamento. Sempre vai ter um pastor aqui, ou os 3 que são tempo integral. Temos mais 2 que trabalham secularmente, mas também estão sempre prontos a atender e a abraçar quem quer que seja que nos procurar. Foi muito bom essa conversa, foi boa. Nós vamos continuar falando sobre isso, sim, pastor Lucas. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, venha nos fazer uma visita. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima e que Deus te abençoe.